Então vamos direto para as principais notícias da semana. Em parceria com startup, Domino's inicia delivery sem humanos. A famosa rede de pizzas Domino's inicia em Houston, no Texas, entregas de suas pizzas sem a necessidade de envolvimento humano na entrega. A empresa fez uma parceria com uma startup de direção autônoma que tira a necessidade de alguém entregar as pizzas fisicamente. Sendo assim, a pizzaria apenas coloca a caixa no veículo e programa o endereço, e é isso. O sistema faz todo o resto. Mercado Bitcoin começa a se preparar para IPO. Depois das notícias sobre o processo de abertura de capital da Coinbase, lá nos Estados Unidos, a Mercado Bitcoin, a plataforma brasileira de negociação de criptomoedas, começa a se movimentar para o seu IPO. Criada pelos irmãos Gustavo e Maurício Chamati, em 2013, o mercado Bitcoin atualmente possui mais de 2 milhões de clientes e em 2020 chegou a negociar 6,4 bilhões de reais em ativos digitais. Segundo a própria empresa, está entre as 25 plataformas de negociação mais confiáveis do mundo em 2020 e a maior plataforma de criptomoedas e ativos digitais da América Latina. Segundo o portal Pipeline do Valor Econômico, a Mercado Bitcoin já contratou os bancos que irão coordenar todo esse processo do IPO. São eles JP Morgan, que irá liderar o processo, BTG Pactual, XP Investimento e Itaú BBA. Não tem data definida. O mercado Bitcoin está optando por não se pronunciar ainda sobre esse processo, mas ainda tem um longo caminho. O valor de mercado que a empresa espera alcançar é de 10 bilhões de reais a 15 bilhões de reais. Porém, tudo depende de como o mercado reagirá a esse valor diante do desempenho financeiro e operacional da empresa. Uma das principais referências para a companhia é a listagem da Coinbase, a maior plataforma de criptomoedas nos Estados Unidos, na Nasdaq, avaliada no último trimestre em 68 bilhões de dólares, equivalente a 387 bilhões de reais na cotação atual. O tamanho das empresas é bem diferente, contudo, será a primeira listagem de uma plataforma de criptomoedas na história. Oi aceita a proposta do BTG por 13 bilhões de reais pela Infraco. A Oi aceitou a proposta do grupo BTG para a aquisição da Infraco, a divisão especializada em fibra óptica, por 12,9 bilhões de reais. A Oi, que passa por processo de recuperação judicial, comunicou ontem, no dia 12, que aceitou a proposta apresentada pelo grupo BTG pela compra parcial da Infraco. O valor da transação é de aproximadamente 12,9 bilhões de reais. Essa é uma das estratégias para a empresa de telecomunicações para tentar se recuperar da situação difícil que ela se encontra, vendendo os ativos que ela possui. Funcionários da LG entram em greve e recusam indenização. Nesta segunda-feira, dia 12, mais de 700 funcionários da LG Electronics em Taubaté, São Paulo, decidiram em protesto entrar em greve após recusarem uma proposta da empresa de indenização devido aos inúmeros desligamentos, cerca de 700, que ocorrerão. Bom, depois do prejuízo acumulado de mais de 4 bilhões de dólares, a empresa resolveu deixar o mercado global de smartphones e encerrará sua produção em Taubaté, única unidade do país voltado para isso, sendo mantida apenas uma divisão de call center que emprega 300 pessoas na cidade. A fabricação de computadores e monitores migrará para Manaus, no Amazonas. A fabricação de celulares continuará enquanto a empresa ainda tiver insumos. A previsão seria ainda mais 2 meses. Então, de acordo com a LG, informa que respeita o direito de greve dos seus trabalhadores e lamenta terem rejeitado a indenização, mas que a proposta atual era o máximo que a empresa pode oferecer. Boletim Focus. Depois de se estabilizar, a previsão de inflação volta a subir. Previsão de inflação chega a 4,85% e projeção do PIB cai pela sexta semana seguida. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. No Boletim Focus da semana passada, a previsão tinha se estabilizado, quebrando uma sequência de 12 semanas subindo, mas agora volta a crescer. A nova projeção é de 4,85% para o ano de 2021. PIB, Produto Interno Bruto. Já o PIB teve uma queda brusca semana passada e a estimativa estava em 3,17% ao ano e agora chega a 3,08%. Taxa Selic. E as expectativas para a nossa taxa básica de juros estão direcionando para um crescimento. Hoje a taxa Selic está em 2,75% ao ano e até o final de 2021 o mercado espera que a taxa se eleve para o patamar de 5,25% ao ano. Petrobras fecha a venda de parque eólico no Nordeste.
Depois de muita movimentação, a Petrobras finaliza a venda de sua participação de 49% na sociedade eólica Mangue Seco 1 para o Fundo de Investimento em Participação em Infraestrutura, chamado V2I Energia SA, gerido pelo Vinci Energia. Rússia manda tropas para a fronteira e cresce o conflito com a Ucrânia. Desde 2014, o confronto que, segundo a BBC, já deixou mais de 13 mil mortos na região, não via sua proporção militar escalar tanto. O confronto não é novo. O que é diferente desta vez é a proporção que o conflito tem tomado nos últimos dias. A fronteira entre a Rússia e a Ucrânia é o palco de combate desde 2014, quando grupos separatistas pró-Rússia entraram em rota de colisão com o governo ucraniano. A Ucrânia, que não quer entregar a paçoca de graça, vem revidando como pode. O país já pediu para o pessoal da OTAN, Organização de Tratado do Atlântico Norte, acelerar o processo de adesão do país à organização para poder contar com mais apoio militar, sem sucesso por enquanto, né? Já a Rússia, que não é boba nem nada, continua municiando o conflito e ajudando a colocar fogo no parquinho. A região é de extremo interesse estratégico e econômico para os dois países. Ninguém quer amarelar. Microsoft anuncia a compra de Nuance por 19,7 bilhões de dólares. A gigante de tecnologia Microsoft anuncia a compra da Nuance Communications, empresa de inteligência artificial, por 19,7 bilhões de dólares. É a maior aquisição da empresa desde 2016. A Nuance é uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas através de inteligência artificial. Ela foi uma das pioneiras no serviço de reconhecimento de voz, inclusive a própria Siri. A assistente digital da Apple possui a tecnologia da Nuance. Apesar de atuar em diversos setores, o foco da empresa é no setor de saúde, que, segundo a Microsoft, criou soluções usadas por mais de 55% dos médicos dos Estados Unidos e está presente em 77% dos hospitais norte-americanos. Startup lança o primeiro condomínio construído em impressora 3D. Lá nos Estados Unidos, uma startup chamada Magne Buildings está lançando o primeiro conjunto residencial com casa 100% desenvolvido em impressoras 3D no sul da Califórnia. Ao contrário do que muita gente pensa, o preço é barato comparado ao quanto os americanos normalmente pagam em casas. O preço será de $595 mil, 45% mais barato comparado às casas da região. China impede o que seria o maior IPO da história mundial. O IPO estava no caminho certo para se tornar o maior do planeta. Em novembro, a companhia tinha levantado mais de 34 bilhões de dólares. O valuation da Ant bateu 300 bilhões de dólares. O aplicativo do grupo tinha mais de 1 bilhão de usuários. Vamos por partes, para entender toda essa história. No primeiro round, o fundador da Ant, o bilionário Jack Ma, criticou publicamente a China por engessar o processo de inovação em seu mercado financeiro. No segundo round, do nada, o IPO da Ant é suspenso pelo governo chinês, alegando irregularidades no processo. Agora, um bônus. Depois disso, o Jack Ma sumiu da vida pública entre novembro a janeiro deste ano. Olha que bizarro. Terceiro round, agora a Ant mudou o foco e em vez de ser uma fintech sensação recordista e bilionária, a galera vai ser uma holding financeira supervisionada pelo Banco Central Chinês. Não sabemos se a China deu uma tremida de leve com a escala estratosférica que a Ant estava tomando, com mais de 17 trilhões de dólares em transações de pagamentos digitais por ano, ou se é ranço mesmo, né? Mas o tal de Jack Ma tem tomado um apavoro sinistro lá na terra dele. Jack Ma é cofundador do Alibaba, a Amazon da China, entre aspas, né? A companhia que detém 33% da participação da Ant recentemente. A China também multou o Alibaba em 2,8 bilhões de dólares. E a China também lançou recentemente sua moeda digital, o que pode atrapalhar e competir com os serviços fornecidos pelo app da Ant. Ações do Alibaba sobem mesmo após ser multado pelo governo chinês. Nesta segunda-feira, dia 12, após muita treta e na contramão em relação às bolsas asiáticas, principalmente após a empresa sofrer uma multa antitrust, que significa que ela teve uma atitudes de monopólio, de 1,8 bilhão de dólares foi multada pelo governo chinês, as ações do Alibaba fecham em alta ao redor do mundo. Surpreendentemente, então, as ações do Alibaba fecharam em alta de 6,51% nas bolsas de Hong Kong e 9,27% nas bolsas de Nova York.
Elon Musk decepciona em apresentação da Boring Company. Você já sabe que o Musk tem ações da Tesla e da Neuralink, mas você sabia que ele é fundador da The Boring Company? A Boring Company é uma empresa de mobilidade que cria túneis subterrâneos para diminuir o congestionamento em grandes megalópolis, iniciando em Los Angeles, que é conhecida por ter o pior tráfego de veículos do mundo. Esses túneis foram projetados para que os pontos principais das cidades sejam interligados por esses túneis e para que os clientes da The Boring Company possam cortar a cidade muito mais rápido. Porém, Elon Musk, em uma apresentação, entregou o trabalho sem concluir e tentou passar o famoso migué. Os túneis construídos foram apenas 3 e a velocidade que tinha sido prometida de ter cerca de 200 km por hora chegou apenas em 56 km por hora. Muitos jornalistas presentes na divulgação dos testes acharam o projeto bom, mas extremamente embrionário, e ressaltaram que por ser algo que Elon Musk está envolvido, a repercussão é muito maior do que realmente seria sem ele. Empresas brasileiras batem recorde de captação de recursos. O mercado de capitais brasileiro viveu o melhor primeiro trimestre de sua história em termos de captação este ano. É pelo mercado de capitais que o investidor consegue investir nas empresas em troca de rentabilidade e valorização de patrimônio. As ações fazem parte dele, assim como debêntures, títulos de crédito e por aí vai. Esse primeiro trimestre bombou. A renda variável atingiu 33,4 bilhões de reais, enquanto a renda fixa juntou os dos investimentos híbridos, atingindo 68,6 bilhões de reais. Em relação ao crescimento do primeiro trimestre deste ano, do ano passado, o crescimento foi de mais de 20%. E olhando só para a renda variável, rolou um aumento de próximo a 7% em relação ao ano passado, segundo o vice-presidente da Ambima, José Eduardo Lannoni. Mas ele também ressalta que dentre os mais de 30 bilhões captados da renda variável no início de 2020, está o follow-on da Petrobras, que sozinho foi responsável por 22 bilhões de reais. Lannoni ainda destacou que o volume financeiro de IPO superou os follow-ons pelo segundo trimestre consecutivo. Agora, em 2021, em IPOs, tivemos 21,8 bilhões de reais, enquanto os follow-ons totalizados 11,6 bilhões já em 2020. Os follow-ons foram de 27,3 bilhões de reais contra apenas 4 bilhões em IPOs. As empresas são grandes responsáveis pela geração de riquezas da sociedade. Precisamos delas para aquecer a economia e fermentar cada vez mais esse bolo econômico. A IPO da Coinbase faz Bitcoin e Ether baterem recordes. Hoje o Bitcoin deu carreira de novo e subiu para quebrar mais um recorde de preço pela manhã. Chegou a 64.831 dólares um Bitcoin por moeda, segundo o CoinDesk. O Ether também teve alta de aproximadamente 4,5%, chegando a 2.390 dólares, hoje mais cedo. A alta das criptomoedas hoje se deve ao IPO via listagem direta da Coinbase, plataforma de trading de criptomoedas que vai estrear na Nasdaq ao longo do dia hoje. A Coinbase é a maior plataforma de comércio de criptomoedas nos Estados Unidos, e a expectativa é que depois da abertura de capital, a companhia atinja um valuation de 100 bilhões de dólares. A Nasdaq anunciou que o preço de referência da Coinbase será de 250 dólares por ação. Além de ser a maior plataforma em seu nicho nos Estados Unidos, a Coinbase é também a segunda maior do mundo em termos de volume de negócios, segundo a CoinMarketCap. A companhia leva a fama de ter sido responsável por introduzir o comércio de Bitcoin ao investidor comum nos Estados Unidos. Através de sua plataforma simples e acessível, só no primeiro quarto de 2021, a companhia anunciou uma receita de 1,8 bilhão de dólares. Para muitos, o Bitcoin tem sido a grande alavanca de ganhos nos últimos anos. Somente este ano, a moeda mais que dobrou seu preço. Para outros, o Bitcoin e as criptomoedas são talvez a maior bolha da história do mercado financeiro. Presidente do Banco Central revela plano para novo aumento da taxa Selic. Em entrevista à Bloomberg TV, nesta terça-feira, dia 13, o presidente do Banco Central, Campos Neto, afirma que nada está escrito em pedra, mas que se nada extraordinário acontecer nessas condições diferentes que enfrentamos, a projeção é de 0,75 pontos percentuais de aumento. Ele afirma que o Banco Central considera que a taxa precisa ficar em um patamar que estimule, mas quão estimulativa precisa ser a política monetária? Essa é a questão
segundo ele, que destaca que a última divulgação do IPCA, Índice de Preço do Consumidor Amplo, mostrou um núcleo de inflação, a tendência dos preços, menor que o esperado. Vale lembrar que o IPCA é a sigla para Índice de Preço do Consumidor Amplo e é a medida oficial da inflação do Brasil, aquela variação sobre os preços que a gente paga. O governo incluiu o Correios no Programa Nacional de Desestatização. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a inclusão dos Correios no Programa Nacional de Desestatização, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o governo, para o desenvolvimento adequado dos serviços postais, é necessário um investimento que o próprio governo não consegue fazer. Portanto, a privatização é vista como uma forma de melhorar esse serviço no país. A primeira fase de estudos, já concluída, constitui analisar o modelo de desestatização dos serviços postais de outros países, feito pelo Programa de Parceiros e Investimentos. Assim que foi concluída, o PPI recomendou a privatização dos Correios. Já a segunda fase, que deve acabar em agosto de 2021, irá discutir sobre como será feito esse processo. Dessa vez, responsável por isso será o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Fundador da Google entra para a lista dos bilionários com mais de 100 bilhões de dólares em patrimônio. Pois é, não basta ser bilionário, é preciso ser bilionário 100 vezes para estar dentro desta lista. Além de Page, essa lista conta com figuras como Elon Musk, também conhecido como Tony Stark da vida real, e o careca mais famoso do mundo, Jeff Bezos. Um detalhe muito interessante é que na lista dos 7 com patrimônio acima dos 100 bilhões de dólares, 6 deles atuam nos Estados Unidos e 5 deles fizeram sua fortuna com tecnologia essencialmente. Esses 5 que fizeram fortunas com tecnologia são Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Larry Page. E o único que atua fora dos Estados Unidos é o Bernard Arnault, que atua na França no ramo de artigos de luxo, com marcas famosas desejadas como a Louis Vuitton. Curitibana Odyssey recebe o aporte da Goldman Sachs e planeja expansão. A startup curitibana Odyssey levantou aproximadamente 23 milhões de dólares numa nova rodada de captação. Depois de levantar outros 310 milhões de reais em novembro, a companhia está comprometida a dar um gás em seus serviços, além de buscar novas aquisições e fusões para o grupo. Dessa vez, a gigante Goldman Sachs e a empresa de capital de risco Redpoint assinaram o cheque. São os gringos de olho em novas oportunidades aqui no Brasil. Fundada em 2015, a Odyssey conta com mais de 325 mil clientes em uma base de serviços entre e-commerce e logística como a C&A, GPA e o grupo Carrefour. A companhia, que ainda não teve o seu valor de mercado divulgado, é uma forte candidata a unicórnio em 2021. Segundo o CEO da companhia, Thiago Dalvi, a Odyssey está, sem dúvida, mais para lá do que para cá na sua caminhada rumo ao bilhão. Com cerca de 454 milhões de reais em investimentos levantados pela startup entre novembro do ano passado e abril deste ano, a Odyssey se aproxima da marca bilionária em valor de mercado. A Hering recusou a proposta da aquisição feita pela Arezzo, no valor de 3 bilhões de reais, mas parece que não vai parar por aqui. Exatamente, aparentemente pegou muita gente de surpresa pelo desconhecimento dessa proposta. O anúncio da recusa veio ontem à noite, dia 14, de que o conselho da Hering decidiu por unanimidade que não aceitaria a proposta da possível fusão entre as varejistas. Segundo a empresa, a proposta enviada pela Arezzo no dia 7 de abril não atende aos interesses dos acionistas e da própria Hering, mas, ao que tudo indica, a varejista de vestuários está aberta para outra negociação, então não deve acabar aqui essa história. Seguinte, a Arezzo ofereceu 26,7 milhões de suas ações, junto com uma parte em dinheiro de 1,2 bilhão de reais. O preço de suas ações da Varejistas e Calçados no fechamento de ontem estava em R$ 74,71. Portanto, o valor total da transação seria 3,2 bilhões de reais. Detalhe, o valor de mercado da Hering no fechamento de ontem estava a 2,7 bilhões de reais, ou seja, um prêmio ou um jargão de mercado ágil de 18,29% de aumento em relação ao valor de mercado da Hering. Como disse antes, todos ficaram em choque. As ações da Arezzo, por volta das 11 horas, chegaram a subir 7,6%. Já as das ações da Hering, no mesmo horário, dispararam para 27% de crescimento. STF torna Lula elegível. Ontem, o ex-presidente Lula teve as condenações contra ele derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal por 8-3. As acusações eram referentes ao triplex no Guarujá e ao sítio em Atibaia. Com essa decisão, Lula recupera seus direitos políticos e pode se candidatar na próxima eleição de 2022.
caso não haja mais nenhuma outra condenação por qualquer órgão público. Queridinha de Elon Musk, Dogecoin tem alta histórica e sobe 300%. A criptomoeda queridinha de Elon Musk, a Dogecoin, está agora no top 10 das criptomoedas mais valiosas do mundo. Só nas últimas 24 horas, o Dogecoin cresceu mais de 19,9 bilhões de dólares em valor de mercado. E a segunda Coinbase hoje vale quase 50 bilhões de dólares. A criptomoeda é baseada em um meme que se popularizou em 2013, um cachorro de raça Shiba Inu, envolvido em frases coloridas de pouco sentido e em fonte kamikaze. Quem lembra? Então, lá em 2013, dois engenheiros de softwares resolveram criar a Dogecoin na zoeira, como alternativa mais rápida e mais divertida para o Bitcoin. Desde então, a moeda ganhou carinho na comunidade na internet, principalmente no Reddit. E nessa sexta-feira, dia 16, o Doge ultrapassou o preço de 0,28 centavos de dólar, pela primeira vez na história. O recorde coroa uma escalada de 300% nos últimos 7 dias. Índices americanos batem recordes novamente. A economia dos Estados Unidos bem aquecida. Os índices S&P 500 e Dow Jones fecham em suas máximas históricas. Nasdaq segue subindo também. Dow Jones é um índice que representa as ações de 30 empresas norte-americanas, líderes em seus mercados, tendo assim grande relevância para o mercado de investimentos internacionais e para a economia nos Estados Unidos. O S&P 500 é outro índice norte-americano, composto pelas 500 ações mais representativas e negociadas na bolsas da NYSE e da Nasdaq. Agora que você já está sabendo sobre os índices, vamos aos fatos. O Dow Jones esteve pela primeira vez acima dos 34 mil pontos e o S&P 500 seguiu junto, renovando sua máxima, que ontem chegou a 4.170 mil pontos. Segunda vez nessa semana que ele renova sua máxima. Segundo o Dow, renovou pela última vez no dia 9 deste mês. Empresas como Citigroup e Bank of America ultrapassaram as expectativas dos analistas, assim como os resultados da Goldman Sachs e JP Morgan. Além disso, o varejo norte-americano deu um salto de quase 10% em março. Provavelmente os cheques de $1.400 que o governo deu às famílias também interferiram nisso. O governo turco irá banir pagamentos com criptomoedas. O Banco Central turco decidiu banir os pagamentos utilizando criptomoedas. No meio do mês passado, o presidente turco demitiu o presidente do Banco Central da Turquia. O motivo dessa demissão foi a subida abrupta da taxa básica de juros do país na tentativa de controlar a inflação que já estava descontrolada, chegando a 15,6% no ano. Bom, obviamente o mercado não gostou nada dessa interferência do governo, e aí já viu, né? Na época, o principal índice do mercado turco caiu quase 10% na manhã do dia 19 de março, e o dólar subiu mais de 9% ante a lira turca, né, nesse dia. Exatamente por essa instabilidade econômica e toda a turbulência causada, fizeram os investidores turcos trocarem a lira turca, né, que é a moeda da Turquia, por moedas estrangeiras e famosas, como o Bitcoin. Elon Musk ficaria orgulhoso, né? E, consequentemente, pela lei da oferta e procura, o grande movimento de venda da moeda turca resultou na desvalorização da moeda. Adivinha que o Banco Central turco resolveu fazer? Pois é, decidiu banir as transações com criptomoedas. No comunicado, a instituição disse que as criptomoedas são excessivamente voláteis e podem ser utilizadas em atividades ilegais. Completou dizendo que elas não estão sujeitas à regulação e supervisão de nenhuma instituição. Essa medida está prevista para entrar em vigor no dia 30 de abril. E isso pode impactar o Brasil ou o mundo? Pode sim. O Bitcoin começou o dia em alta, mas no decorrer desta manhã chegou a cair mais de 2,5% e por volta de meio-dia e 50, a principal moeda digital do mundo está com uma queda de 1,90%. Espero ter te ajudado com as notícias da semana, então até a próxima.